Você conhece o princípio da fungibilidade recursal? Faz sentido falar de sua existência na sistemática processual vigente? Como se dá a sua aplicação? Para responder a estas e outras questões, vamos imaginar um caso. Imagina um caso judicial. Imagina um processo em que o advogado autor tenha feito 3 pedidos iniciais contra a parte contrária. Para que ninguém se ofenda, vamos chamar esse advogado de o advogado fictício. O advogado fictício requereu o pedido A, o pedido B e o pedido C. O processo corre até chegar à fase do julgamento. Então, o juiz prolata a sentença parcialmente favorável ao cliente do advogado fictício. Ele concede o pedido A e o pedido C, mas nega o pedido B. É o que chamaríamos de sucumbência parcial. Descontente com a improcedência de uns pedidos, o advogado decide recorrer. Ele vai atacar a sentença por meio de um recurso para que o tribunal venha corrigir o suposto erro do juiz e conceder também o pedido B. Qual o recurso cabível contra a decisão do juiz? Vamos imaginar que o advogado fictício interponha o recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso cabível contra as chamadas decisões interlocutórias previsto no artigo 1015 do novo Código de Processo Civil brasileiro. O problema é que, apesar do inciso 2 do artigo 1015 dispor que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o recurso do advogado fictício ataca um dos pontos da sentença. Foi a sentença que determinou a improcedência do pedido B, e não uma decisão interlocutória. A diferença é que a decisão interlocutória incide sobre algum ponto relevante no curso do processo. Já a sentença põe fim ao processo de conhecimento na primeira instância. Nota que o recurso do advogado fictício ataca um dos pontos da sentença, mas mesmo assim é um recurso contra a sentença. Um recurso contra um ponto da sentença. Da sentença cabe apelação. É o que diz o artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Ou seja, a apelação é o recurso cabível contra a sentença. Conclusão? O advogado fictício manejou o recurso errado. Ele interpôs agravo de instrumento quando deveria ter entrado com o recurso da apelação. O que fazer face ao erro do advogado? O tribunal deverá rejeitar o recurso por não ser o adequado? Ou será que pode receber o recurso errado como se fosse o recurso de apelação? Bom, é a aplicação do princípio da fungibilidade que vai nos dizer se tem ou não solução o erro cometido pelo advogado fictício. E o que é o princípio da fungibilidade recursal? Para começar a responder, vamos trazer emprestado um conceito próximo do direito civil. No direito civil, coisa fungível é aquilo que pode ser substituído por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Se alguém lhe deve um saco de feijão preto, mas consumir esse saco de feijão, ele poderá tranquilamente lhe devolver um outro saco de feijão. O feijão, por ser fungível, foi substituído por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Você então recebe um novo saco como se o outro fosse. O princípio da fungibilidade traz um conceito próximo a essa ideia. Dizemos que há fungibilidade recursal quando o recurso interposto equivocadamente no lugar do outro não será rejeitado, mas será recebido pelo tribunal como se fosse o recurso adequado. Portanto, de acordo com o princípio da fungibilidade, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, salvo hipótese de má-fé ou erro grosseiro. Esta era, inclusive, a regra prevista no antigo Código de Processo Civil de 1939, no artigo 810. A fungibilidade fazia muito sentido no Código de 1939, porque ele apresentava um sistema recursal confuso, capaz de confundir até os profissionais
mais experientes. Com o Código de 1973, porém, deixou de haver previsão expressa ao princípio da fungibilidade. O mesmo ocorreu com o novo Código de Processo Civil. O CPC de 2015 traz hipóteses concretas de fungibilidade, mas nenhum princípio abrangente. Face a essa modificação, podemos também perguntar: faz ainda sentido falar de um princípio da fungibilidade? Tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que sim. A propósito, considerando inclusive o novo Código de Processo Civil, o enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis diz o seguinte: o princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício. Todavia, para compreendermos melhor o princípio da fungibilidade e aceitar a sua aplicação na sistemática processual vigente, devemos relacioná-lo com um outro princípio, o princípio da instrumentalidade das formas. Visualize o processo como um meio. Pense num veículo que precisa lhe transportar de um lugar para o outro, até você chegar no destino final desejado. Os recursos são os veículos. Temos vários tipos de veículos. Vamos imaginar um automóvel e um ônibus, que, apesar das diferenças de tamanho e velocidade entre os dois, na maioria das vezes, se você vai viajar de carro ou de ônibus, não será uma questão tão relevante assim, desde que possa chegar oportunamente no destino final desejado. O veículo utilizado terá apenas um caráter instrumental, servindo para ajudá-lo a alcançar a sua finalidade. Com o processo ocorre a mesma coisa. Ele não deve ser visto como um fim em si mesmo. Trata-se de um meio para alcançar o fim da norma, dar direitos a quem os tem. Quer dizer, se com um recurso diferente o advogado consegue atingir o mesmo fim da norma, é descabido rejeitar o meio utilizado apenas por não corresponder à forma instrumental recomendada. É por isso que o artigo 283 do novo Código de Processo Civil diz: o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Podemos ampliar a abrangência desse dispositivo e, pela aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, entender que o erro na interposição de um recurso só deve levar ao seu não conhecimento se não puder, de modo algum, ser conhecido, ser aproveitado. Se tanto o automóvel quanto o ônibus podem nos levar oportunamente ao destino final desejado, não faz sentido a aceitação de apenas um em detrimento do outro. Não há por que negar validade ao ato que, realizado de outro modo, alcança a mesma finalidade essencial. Sim, o sistema admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Mas admite-se o princípio em qualquer caso? Quais os requisitos para a sua admissibilidade? Vimos que o artigo 810 do antigo Código de Processo Civil de 1939 dizia: salvo hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Com base nessa regra, a doutrina estabeleceu que são dois os requisitos essenciais para a aplicação do princípio da fungibilidade. Primeiro, dúvida séria ou objetiva a respeito do recurso cabível. Segundo, inexistência de erro grosseiro ou má-fé. A dúvida séria ou objetiva é muito relevante porque a fungibilidade não pode servir como um mecanismo para justificar a incompetência e o despreparo do mal profissional. Dúvida séria acerca do recurso cabível não deve se basear na insegurança pessoal ou na falta de conhecimento do sistema recursal. Por exemplo, não é dúvida séria
confundir agravo de instrumento com agravo interno, só porque ambos têm nomenclatura semelhante. Dúvida séria é aquela que se sustenta no estado da doutrina e da jurisprudência. Basta imaginar que face a determinado tipo de decisão, parte da doutrina e da jurisprudência entenda ser cabível o recurso de agravo de instrumento. Outra parte admita o recurso de apelação. Nada mais razoável admitir a dúvida nesse caso. O profissional pode ficar confuso acerca do recurso cabível, tendo em vista a posição dividida da jurisprudência e da doutrina. Dúvida séria ou objetiva, portanto, é aquela que se sustenta no estado da doutrina e da jurisprudência. O segundo requisito é a inexistência de erro grosseiro ou má-fé. Para entender o erro grosseiro, vamos voltar novamente à nossa história inicial. O advogado fictício, inconformado com a procedência do pedido B, entrou com agravo de instrumento para rever parcialmente a sentença. O problema é que o agravo de instrumento tem forma de interposição e processamento bem diferente da apelação. Um outro problema, como já vimos, é que o artigo 1009 do novo Código de Processo Civil diz claramente que da sentença cabe apelação. Houve erro grosseiro. Bastava notar que o recurso é contra a sentença e o Código de Processo Civil é taxativo e literal. Por conseguinte, apesar do sistema admitir a aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso do advogado fictício não deve ser conhecido. Talvez não tenha havido má-fé, mas houve certamente erro grosseiro. A má-fé, por sua vez, esteve sempre relacionada com o prazo do recurso. O advogado tinha um prazo, o advogado perdia o prazo de um determinado recurso, por exemplo, que deveria ser interposto em 10 dias, mas entrava com um outro recurso, cujo prazo era maior, de 15 dias, por exemplo. Era uma forma de burlar os prazos processuais. E por isso configura também uma impossibilidade à aplicação do princípio da fungibilidade. Hoje, todavia, com a exceção dos embargos de declaração, todos os recursos do novo Código de Processo Civil têm prazo de 15 dias. Por conseguinte, perdeu um pouco a relevância falar de má-fé atrelada ao prazo recursal. Mas quando que é então um caso evidente de aplicação do princípio da fungibilidade no novo Código de Processo Civil? Bom, talvez devêssemos falar em regra e não em princípio. Mas são 3 as hipóteses concretas de fungibilidade recursal previstas expressamente no novo CPC de 2015. A primeira, que serviu de base ao enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, está no parágrafo 3º do artigo 1024. A parte que interpor embargo de declaração no lugar de agravo interno não será prejudicada, desde que intimada venha a ajustar as formalidades no prazo. A segunda hipótese vem no artigo 1032. Prevê a possibilidade de transformar o recurso especial do STJ em recurso extraordinário para o STF, por se tratar de questão constitucional. A terceira, por fim, na direção contrária à segunda, permite ao Supremo remeter o recurso extraordinário ao STJ para ser julgado como recurso especial. Em suma, o sistema admite a aplicação do princípio da fungibilidade. O recurso interposto equivocadamente no lugar do outro não prejudicará a parte. Será recebido como se o outro fosse, desde que presente os 2 requisitos essenciais: dúvida séria ou objetiva a respeito do recurso cabível e inexistência de erro grosseiro.
e desde que, claro, possa também ser devidamente aproveitado. Obrigado.